Do livro O Consolador. Terceira parte. Religião. Velho Testamento. Revelação. Pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará, um dia, nos pórticos sagrados da espiritualidade. Pergunta 261. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Pergunta 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Pergunta 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial, em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade, que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios da escravidão e do deserto. Pergunta 264. Como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade, da teologia católica? Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana, quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus, dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Siva. Contudo, a teologia, que se organizavam sobre os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando às revelações primitivas a sua feição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram, no poder, em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas, com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Pergunta 265. Como interpretar a antiga sentença: Deus fez o mundo do nada? O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscura quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo, para nós outros, é a luz de toda a eternidade.
Pergunta 266. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos de evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Pergunta 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Pergunta 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? As seitas religiosas, de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Pergunta 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei ou base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Pergunta 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Pergunta 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações, encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanaram os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Pergunta 272. Qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos, ainda, aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor,
Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas, com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Pergunta 273. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, etc., segundo alguns textos. Ou, não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma. A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Pergunta 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de Consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior.